Desenvolvido pela Capcom e lançado em 2006 para PlayStation 2, Monster Hunter 2 DOS marcou uma era. Este foi o segundo capítulo de uma das maiores franquias da história dos games. Um título lembrado até hoje pela sua dificuldade brutal, seu sistema complexo e aquele charme único que só o PlayStation 2 conseguia entregar. Um jogo que não pega na sua mão, aqui cada golpe conta, cada decisão importa e cada vitória é conquistada na marra, com suor, estratégia e pura determinação. No Monster Hunter 2 DOS você não é apenas um jogador, você se torna um Hunter de verdade. E hoje eu vou compartilhar algumas dicas essenciais para você sobreviver e dominar essa obra-prima clássica. Saudações pequenos lobos da alcateia, Sachel na área, apinhem suas lâminas, prepare suas poções e vistam seus melhores equipamentos, porque hoje tem mais um vídeo de Monster Hunter. Clã, antes de continuar com o nosso vídeo, eu tenho 3 coisas importantes para dizer para vocês. Primeiro, se você está assistindo esse vídeo, é muito provável que você seja um jogador dos jogos mais recentes da franquia Monster Hunter, como o World e o Wise, por exemplo. Então, eu quero deixar algo bem claro aqui pra vocês, tá? Que apesar de ser a mesma franquia, eles não são o mesmo jogo, tá? Eles não são. Até porque no Monster Hunter World e o Rise, você tem uma gameplay muito mais dinâmica e movimentos mais fluidos. Já aqui no Monster Hunter 2 DOS, você tem uma gameplay um pouco mais lenta e movimentos mais travados, tá? Então, já tenham isso em mente, tá? E pessoal, segunda coisa, eu vou estar deixando aqui pra vocês na descrição 2 links bastante importantes, tá? Um deles é o Discord da Monster Hunter Old Schools. Eu recomendo bastante que vocês façam parte da nossa família, tá? E também vou estar deixando aqui o site oficial deles. Lá você pode estar obtendo informações tanto de armas, armaduras, itens e principalmente você pode estar aí vendo o bestiário dos monstros. Ali você vai conseguir informações sobre determinados monstros, quais elementos eles são fracos, quais são as armas que são mais eficientes contra eles. Então você tem aí uma informação completa, tá? E não só do Monster Hunter 2 DOS, você também consegue informações do Monster Hunter 1 e G. Então, todos os links aqui que eu mencionei vão estar na descrição. Terceira e última coisa, esse vídeo aqui não é um vídeo de tutorial, tá pessoal? Esse aqui é um vídeo de dicas, então você pode segui-la se você quiser. Lembrando, tutorial é quando você faz o negócio passo a passo. Aqui eu só vou estar dando para vocês conselhos que vão ajudar vocês na sua gameplay. Então cabe a você se você quer segui-los ou não. Pessoal, eu tô falando isso porque cada jogador faz o seu próprio estilo de gameplay. Então tudo que eu vou fazer aqui é apenas dar uma orientação de que vocês podem fazer. Beleza, clã, agora vamos para as dicas. A minha primeira dica, clã, é que você faça o modo online do jogo. Se você quer ver todo o potencial e ter toda a experiência que esse jogo tem a oferecer, o modo online com certeza é essencial. Além de você jogar com outros caçadores, você também pode obter armas, equipamentos melhores, itens exclusivos do modo online e principalmente, clã, você vai enfrentar bosses que só existem no modo online do jogo. Um bom exemplo disso é o próprio Rajang, um dos monstros mais temidos e icônicos da franquia, e você só consegue enfrentar ele no modo online do jogo. Inclusive, nós já fizemos um vídeo de como você pode derrotar o Rajang, é só você dar uma olhada aí no card em cima na tela no canto superior direito. Pessoal, o modo online foi fechado pela Capcom nos servidores oficiais há muito tempo, mas graças à comunidade da Monster Hunter Old Schools, ele foi reaberto em servidores privados e atualmente dá pra você jogar no modo online de boa. Segunda dica, clã, é você ter conhecimento e pra mim, isso é algo mais importante dentro do jogo. Eu vou mostrar pra vocês aqui algumas informações que serão bastante úteis para você quando você iniciar o modo online. E aqui, pessoal, é onde muitos Hunters cometem bastante erro, porque o conhecimento nesse jogo ele é bastante útil, porque ele pode definir o sucesso ou a falha da sua missão. Então aqui você tem a informação onde tem o Elder Dragon, se tem o Elder Dragon rodeando a área. Aqui você consegue ver se a cidade ou a fortaleza está sendo atacado em eventos de Siege. Logo logo vai ter o ataque dos Elder Dragons na cidade. E aqui, pessoal, são a página de eventos, ó. Aqui são os eventos que estão acontecendo. Nossa, inclusive tem um Fatalis branco pra matar, hein. E pessoal, não cometem esse erro, tá? Vão atrás de informações, porque as informações são bastante cruciais pra vocês, tá? Principalmente pra quem tá iniciando do jogo, elas vão te orientar bastante. Esse chefe aqui, ele vai te dar informações sobre Dundorma, né? Sobre a vida em Dundorma, lugares de Dundorma que você vai visitar, como a taverna, a forja, o dojo e várias outras coisas, tá? Bom, seguinte, aqui tem um vendedor que também é bastante importante vocês saberem, né? Porque ele vende itens para sua casa e principalmente ele vende itens que aumentam slot no seu baú, tá? Então esse vendedor aqui ele é bastante importante. E é bom vocês saberem a localização dele, porque mais cedo ou mais tarde você vai precisar. Aqui, clã, nós temos o quadro, né, de preços dos monstros. E aqui vou entrar um pouquinho mais em detalhes, porque
Durante as minhas pesquisas, né, eu pesquisei isso de japonês, né, que originalmente o jogo é japonês, mas eu não tive uma tradução tão precisa, até porque traduzir o japonês para o português, algumas frases, né, ficam um pouco distorcidas. Mas eu vou falar pra vocês o que eu entendi. Assim, clã, aqui é tipo oferta e demanda. Se vários jogadores do online caçam o mesmo monstro, esse monstro tem seu valor diminuído. Caso contrário, esse monstro tem um valor aumentado. E essas setinhas azuis aqui, pelo que eu entendi, na próxima atualização eles vão valer mais. E quando ele tá com a setinha vermelha para baixo, na próxima atualização eles vão valer menos, tá? E os monstros Elder Dragons, ele tem valor fixo, tá? Eles têm valor fixo, então sempre vai ser o mesmo valor. Mais uma coisa que eu acabei esquecendo de mostrar aqui pra vocês, que eu vou mostrar rapidinho. Durante o quadro aqui, né, de recompensa dos monstros, vocês vão ter algumas missões, né, submissões, né. Eu vou mostrar aqui rapidinho aqui pra vocês como isso funciona. A classe A são monstros grandes, a classe B são monstros pequenos e a classe C são itens, né. Quando isso aqui a classe A tá ativa, quer dizer que um determinado monstro está num valor acima, muito acima do normal, tá? Então atentem-se a isso. E aqui, pessoal, aqui acho que muitas pessoas ficam presas aqui porque esse guarda não deixa você se passar. Você precisa aqui vir aqui, ó, e escolher uma sala, tá, clã? Onde tem os jogadores. Eu não vou entrar em muitos detalhes nisso aqui, né? Porque isso aqui não tem tanta relevância. Eu quero mostrar pra vocês algo que realmente tem. Aqui no lado esquerdo da taverna, você vai encontrar essa vendedora. Ela vende certos itens, né? Tipo de cura, pedra de afiar. Mas na minha opinião, né? Um dos itens mais importantes que ela vende são os livros de Wikipédia dos monstros, né? Você consegue estar aí comprando esses livros e você consegue estar tendo uma descrição do monstro, né? Isso é muito bom porque você consegue a informação do monstro que você vai enfrentar. E como eu falei pra vocês antes, a informação é crucial, porque ela pode determinar a falha ou o sucesso da sua missão. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho como é que funciona. Aqui, essas são a lista de monstros, tá? Nossa, eu derrotei 54 fatais, eu achei que tinha derrotado mais. Bom, de qualquer forma, esse aqui, tá, pessoal, mostra a lista dos monstros que você enfrentou, descrição deles, tá? Então, é importante que vocês comprem, né, pra você estar se preparando aí. Beleza, clã, mas a melhor fonte de informação que você pode ter está dentro da sua casa, na biblioteca, tá? Aqui, pessoal, seguinte, na minha opinião, das dicas que eu vou dar pra vocês, essa dica aqui de conhecimento, pra mim, ela é a mais crucial de todas, porque aqui você vai ter todas as informações que você precisa. Pra quem tá iniciando um jogo, isso aqui é maravilhoso, tá? Eu recomendo bastante que vocês leiam, que vocês entendam como é que tudo funciona, tá? E aqui é explicado passo a passo, né? Tudo detalhadinho, tudo bonitinho. Então eu recomendo bastante, tá? Que antes de que você comece uma missão, você leia na sua biblioteca, tá? Terceira dica, clã, é o fator punição. Vamos lá. Você tem que salientar uma coisa, que você pode punir o monstro da mesma forma que o monstro pode te punir. Então, clã, você tem que saber quem você vai atacar, aonde você vai atacar e quando você vai atacar. Lembre-se, Monster Hunter 2DOS é um jogo bastante punitivo. Qualquer vacilo que você der, o jogo vai te cobrar. E no pior dos casos, essa cobrança pode ser a falha da sua missão. E clã, quando você for enfrentar um monstro, tire alguns minutos para observar os seus comportamentos, seus ataques e os locais possíveis onde ele vai. Então, clã, a minha dica é o seguinte, tá? Venham preparados. Você tem que ver se o monstro ele é resistente à sua arma, ao dano da sua arma, ao elemento da sua arma. Ver se sua armadura é resistente a tal dano elemental do monstro ou aos ataques físicos do monstro. Venha com itens, né, que possam te ajudar durante a luta. Observe os ataques do monstro. Observe o ambiente que esse monstro está. Observe seus comportamentos, tá? E com isso você vai obter não só o conhecimento, mas a experiência em batalha. E isso vai te ajudar bastante, não só como a evolução, né, do seu caçador, mas também vai te ajudar bastante, né, a enfrentar esse monstro novamente. Até porque, clã, a experiência em batalha faz total diferença e com isso você vai se acostumar a enfrentar esse monstro. Beleza, clã, quarta dica são as armas e armaduras, mas antes eu vou dar aqui pra vocês uma dica de ouro pra você que vai começar o online. Antes de você começar online, você vai vir aqui na Jumbo Village e vai conversar com o instrutor. O instrutor, tá, pessoal, ele tem
as missões de treinamento de armas. E isso aqui é bastante interessante porque, para quem está iniciando o jogo e não sabe qual arma escolher ou com qual arma você se identifica, aqui você pode treinar com todas as armas do jogo, tá? Então tenham isso em mente. Isso aqui é muito bom para você estar escolhendo a arma que mais combina com você. Assim, clã, no modo online eu recomendo que você tenha 3 tipos de arma: uma arma cortante, uma arma de impacto e uma arma de longa distância. Então pessoal, você pode vir aqui e treinar com todas as armas, escolher os 3 tipos de arma que mais se adequada a você. Então vocês podem ver, ó, isso aqui é bem facinho, tá? Essas missões, não precisa se preocupar, é muito fácil de fazer elas. E não só isso, eu quero mostrar pra vocês aqui uma coisa que eu esqueci de mostrar no modo online, que é o artesão lendário. Ele aparece no modo online, tá pessoal? Só que assim, ele só aparece quando a cidade está sendo atacada. E nele você consegue produzir algumas armas que são exclusivas dele, tá? Não só armas, mas também como armaduras. Então, esse artesão aqui, ele é bastante importante. Beleza, clã, agora a nossa próxima dica é de armas e armaduras. Clã, vou deixar algo bem claro aqui pra vocês, tá? Tenham isso em mente. Em Monster Hunter, nenhuma arma é melhor que a outra. Existem armas que são mais eficientes para caçar determinados monstros do que outras. Quando você for produzir uma arma, atente-se a 3 coisas, que na minha opinião são bastante importantes. Primeiramente, é o fio da lâmina. Normalmente você vai sempre querer um fio verde, até porque o fio amarelo normalmente é o fio padrão, mas eu não recomendo muito, eu recomendo que você pegue uma arma de fio verde. Segunda coisa, o elemento da arma. Existem armas de elemento água, elemento fogo, elemento gelo, elemento raio e elemento dragão. As armas de elemento dragão normalmente são utilizadas para Elder Dragons e alguma espécie de monstros como a Rathian e Rathalos. Outra coisa, algumas armas possuem status ou doenças, como nós chamamos, que podem ser paralisia, envenenamento e sono. Então, algumas armas podem apresentar esses status. E, quarta coisa, algumas armas podem apresentar afinidade. A afinidade não é nada mais nada menos que a chance de crítico da sua arma. Então, por exemplo, se sua arma tem 5% de afinidade, quer dizer que você tem 5% de chance de crítico. Então, atentem-se a isso. Caso a sua lâmina seja uma lâmina de fio azul ou fio branco, haverá uma correção de afinidade. No caso do fio azul, você vai ganhar mais 5% de afinidade. No caso do fio branco, você ganha mais 10% de afinidade. Então, tenham isso em mente. Não vou explicar isso aqui com detalhes, até porque você pode ver isso lá na página da Old Schools, e isso vai ser explicado certinho para vocês, detalhe por detalhe. Beleza, clã, agora vamos falar sobre as armaduras em si. Quando você for fabricar uma armadura, tenha em mente 3 coisas. Primeiramente, fazer uma armadura para tirar a deficiência da sua arma, fazer uma armadura para melhorar a eficiência da sua arma, ou fazer uma armadura para determinado monstro. Vou explicar para vocês certinho. No caso, eu que sou um jogador de Great Sword, uma das maiores deficiências da minha arma é justamente o consumo da estamina e defesa. Então eu posso colocar skills que tinham um pouco essa deficiência, tá? Um exemplo disso é a skill Razor Sharp, ou então uma skill de estamina. Agora, uma skill que melhora a eficiência da minha arma é justamente a Critical Eye e a Sharpness mais 1, ou até mesmo a Adrenaline mais 2. Agora, se eu for fabricar uma armadura para determinado monstro, eu preciso entender como esse monstro funciona. E clã, um bom exemplo disso é no vídeo que eu fiz do Kirin, né? Que lá eu mostro pra vocês uma armadura que eu fiz exclusivamente para matar o Kirin. Então eu vou deixar aqui o card aqui em cima no canto superior direito. Dê uma conferida lá que vocês vão entender melhor isso. E a quinta dica, clã, é a paciência. Clã, Monster Hunter 2 DOS é um jogo extremamente difícil e punitivo, e a paciência aqui é predominante. E clã, quando eu comecei no jogo, eu não vou mentir pra vocês, eu apanhei muito mesmo. E sinceramente, você vai passar muita raiva, muita mesmo. Então, clã, a paciência e a calma aqui tem que prevalecer. Principalmente a calma, clã. Principalmente a calma. Então, clã, tudo que eu falei aqui pra vocês, né, são a minha experiência, tá? Tudo que eu passei no jogo. E eu sofri bastante, eu não vou mentir. E eu não quero que vocês sofram da mesma forma. Então, todos os conselhos que eu dei, você pode optar por seguir ou não. Até porque, clã, cada um de vocês é diferente um do outro e cada um vai fazer o seu próprio estilo de gameplay. Então, não existe forma certa ou errada de se jogar o jogo. Então, pessoal, aproveitem o jogo, relaxem, curtem a experiência que esse jogo tem a oferecer. Façam as coisas no seu tempo, tá? Não se preocupem em rushar o jogo. No começo eu sei que é difícil, eu sei que é doloroso, eu sei que é sofrido, mas com o tempo, clã, vai se tornar algo mais natural, vai se tornar mais fácil, tá? Pense comigo, clã, se eu conseguir zerar o jogo, você também consegue, de boa, cara. E olha que eu sou burro pra caramba.
Então, clã, relaxem, tá? Não precisa ficar preocupados. Aproveitem, divirtam-se com ele, né? Joguem com os amigos, joguem com o grupo de vocês, né? Inclusive, eu já deixei o grupo aqui, né, do Discord. Então você pode chamar o pessoal da guilda pra jogar com vocês. Clã, relaxem e aproveitem o jogo, tá? E clã, eu queria fazer um vídeo, né, de como eu consegui progredir no jogo, né? Tipo, uma progressão minha. Mas eu não vou mostrar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e vai ficar chato. Se vocês quiserem, né, eu posso fazer esse vídeo de como eu progredi no Monster Hunter 2 DOS, pra poder, né, apenas dar um auxílio pra vocês, pra poder estar ajudando vocês aí no inicinho, tá? Então, se vocês quiserem, só deixar nos comentários que eu posso fazer. Mas é isso aí, clã, essas foram as minhas dicas, né, de como eu joguei o jogo, de como eu zerei o jogo, de como eu sofri, eu passei muita raiva, de como eu chorei tanto, entendeu? Mas é isso aí, clã, essas foram as minhas dicas, tá? Então esse foi o vídeo, clã. Fique com Deus, Call of todas as alcateias, e muito obrigado por assistir.